Bom, senhores, Major Viscardi. Então, continuando a aplicação do que o Castro comentou, então os dados de entrada do nosso trabalho, ele basicamente a gente começa com a restrição, né? Como já foi abordado, são duas dimensões. Então, temos a restrição de peso e a restrição de volume. Definimos o escopo para uma missão onde a aeronave 65 teria disponibilidade de 7.000 quilos de peso para poder embarcar. Se cabem 5 pallets, então 7.000 dividido por 5 daria 1.400 quilos por pallet. E as restrições de volume é basicamente as dimensões do pallet. Então, largura e profundidade, 2,24 e 2,74. E de altura, que é a altura da aeronave, que seria capaz ainda de colocar o paraquedas acima, tendo em vista que a nossa intenção é o lançamento daquela carga. Então, daria um total equivalente de 9,2 metros cúbicos. Definidos, então, agora as nossas restrições de peso e volume, os parâmetros são os itens, os quais foram fornecidos pelos operadores, o primeiro do 15 e o nono, na figura do Major Glaucio e o Major Castilva, que são as operações, passaram para a gente quais são os principais tipos de itens que eles trabalham com isso para esse tipo de apoio às tropas. E com base nessas informações, nós simulamos 12 listas, cada lista com 300 itens, e esses itens eles foram divididos em granulação, de pequeno, médio e grande, o seu tamanho, tanto de peso quanto de volume, para poder saber, né, com base naquele tamanho do que os itens que foram fornecidos. Bom, a abordagem, então, como já foi apresentado, é um modelo exato e um modelo heurístico. E ao final a gente vai ter a quantidade mínima de pallets necessárias para poder transportar todos os itens. Mas a nossa intenção aqui é, na verdade, a quantidade mínima de viagens. Tendo em vista que cada aeronave recebe 5 pallets, então é o total dividido por 5. E se der um número decimal, é mais uma viagem que a gente vai precisar fazer, tendo em vista que não existe viagem decimal, né? Então, a apresentação, o modelo exato, ele se baseia exatamente na modelação matemática que já foi apresentada pelo Capitão Castro. E como ele falou, a gente fez essa modelagem no AMPL. Por ser um problema que se apresenta como difícil, né, conhecido como NP-hard, ele não pode, às vezes ele pode se apresentar demasiadamente complexo e o tempo de resolução pode se estender além daquele que eu tenho para poder tomar a decisão. Então, a gente estabeleceu como limite 60 minutos ou 3.600 segundos. Ele fez o cômputo todos em segundos para poder ficar mais fácil a visualização. Já o modelo heurístico, ele se divide em duas fases. Então, primeiro uma heurística gulosa, que é o Better Fit, que foi uma heurística apresentada, derivada de heurísticas já clássicas, né, apresentada em 2009 por Batia e se apresentou como uma excelente heurística gulosa quando comparada com as anteriores. E Mounier, em 2020, Mounier e seu grupo, ela comprova a eficiência dessa heurística quando associada com meta-heurísticas naturais. Mas o que chamou a nossa atenção é que essa heurística não foi associada com a heurística da busca tabu, que é uma heurística também bastante utilizada para esse tipo de problema, e inclusive tem trabalhos que são estudados o porquê que ela é tão eficiente. Então a nossa intenção aqui foi juntar as duas, a heurística, a busca tabu, com a meta-heurística Better Fit e ver o que a gente conseguia extrair disso. E não só isso, a Better Fit, ela é uma heurística utilizada para um problema unidimensional. Então nós tivemos a intenção de tentar estender para um problema bidimensional, de maneira que ela vai escolher daquelas restrições, por exemplo, o peso, e fazer a aplicação daquela heurística para o peso, e no final ela compara se o volume também está obedecendo à restrição. Se estiver obedecendo, passa para o próximo pallet ou para o próximo bin, e aí prossegue a sua aplicação. Tendo atingido aquela resposta, a gente passa então para a aplicação da meta-heurística ou busca tabu, que, como apresentado, ela tenta fugir daquele ótimo local e busca um ótimo global variando as vizinhanças. E ao final de aplicar esses dois métodos, a gente então compara os resultados para poder saber dessa sua eficiência. Bom, já de cara a gente vê que os pallets pelo método, a quantidade mínima de pallets pelo método exato, não foi possível obter em todas as 12 listas, né, sendo somente 7 delas. E quando a gente compara a resposta das 7 que a gente conseguiu pelo método exato com as 7 que a gente conseguiu pelo modelo híbrido que a gente utilizou, a gente vê que dos 7, 5 as respostas foram exatamente as mesmas. E muitas vezes o tempo necessário do algoritmo foi bem menor. E aquelas que foram diferentes, a diferença foi apenas de um pallet, o que mostra a grande eficiência do modelo que a gente conseguiu aprimorar e desenvolver, tendo em vista o que já existia antes.
Agora, quando a gente vê de fato a quantidade de viagens, aí é surpresa. Na verdade, praticamente não teve diferença. A quantidade de viagens foi exatamente as mesmas, as necessárias que a gente queria. Então, assim, de uma maneira geral, a gente pode perceber que o tempo utilizado pelo modelo híbrido, ele demora quase sempre o mesmo tempo, né? É sempre quase que constante. Enquanto que o do modelo exato, ele varia bastante e algumas nem atinge o tempo que a gente precisa para poder tomar a decisão. Então, assim, a gente conclui disso tudo que o modelo exato ele vai dar sempre a resposta ótima para a gente, mas nem sempre no tempo que eu preciso para poder tomar a decisão. O modelo heurístico ele não vai oferecer, não garante a resposta ótima, mas ele garante respostas muito próximas da ótimas e que me dão uma certeza de uma decisão que eu preciso tomar num curto espaço de tempo. E esse tempo dele é sempre constante, então eu tenho uma confiabilidade no tempo que eu posso esperar daquela resposta. E aí cabe ao decisor, tendo em vista o tempo que ele tem para poder tomar de decisão, qual algoritmo escolher. Senhores, que eu tinha para apresentar isso daqui, para apresentar do trabalho era isso. Muito obrigado pela atenção. E aqui algumas referências que a gente utilizou. Muito obrigado, Riscard. Pergunto se a audiência tem alguma pergunta. Major Macedo, bom dia. Qual a representação de solução que vocês utilizaram para programar? A gente programou em R. Eu digo assim, a representação da solução, tipo, uma matriz, um vetor, como que vocês ordenaram para depois fazer essa... depois seguir, né, na busca tabu? Sim. O R ele apresenta uma lista, onde essa lista de resposta ele vai oferecer a quantidade de pallet e qual item está em cada pallet. Né, as listas dentro da programação, ela tem um vetor e o número do vetor. Então, tipo assim, o primeiro elemento dessa lista vai ser o primeiro pallet. Primeira carga, o primeiro pallet lá do avião. Pallet, todas as cargas listadas nele. Todas as cargas dentro daquele pallet. Certo. Não tinha limite de carga para um determinado pallet? Limite, assim, de número de itens, só de peso e volume mesmo, né? Número de itens poderia ter mais de um item. Não, a gente simulou exatamente o que acontece na real. Se eu tiver vários pallets, vários itens pequenos, eu vou colocar uma infinidade de itens. Se eu tiver um item só que me dá o limite do pallet, é um item só. Não. Obrigado. Nada. Oi, só uma curiosidade, vocês usaram qual o solver do MPL? É o Cplex ou o Gurob? O Gurob. Gurob, tá. E aí uma curiosidade, vocês consideraram, a princípio eu entendi que não tem uma prioridade dos itens nos pallets, eles podem ser colocados em qualquer um dos pallets. Isso eu estou pensando assim, num descarregamento desses itens. Se por acaso tivesse que ter uma priorização, um ordenamento desses itens, como que seria a adaptação do método de vocês? Vocês têm uma noção de como precisaria adaptar, por exemplo, na hora do descarregamento desses itens depois? Sim. A gente utilizou, a nossa intenção era entregar todo o material, porque é geralmente o que se faz necessário. Eu não sei o que é a carga, por exemplo, é armamento e munição. Eu não posso entregar só o armamento ou só a munição, eu tenho que entregar os dois. Então, a intenção era entregar tudo, mas é possível sim, porque na hora de fazer o ordenamento, principalmente pelo Better Fit, ele vai fazer a sequencial, ou ele pode colocar em ordem decrescente, como o Cássio apresentou, e isso depende da sua programação. Então eu posso colocar na lógica que eu quero, naquela sequência desejada, e aí a partir da qual ele faz a distribuição. Da mesma forma, eu implementaria essa mesma lógica na busca tabu. Sim. Uma pergunta? Mais uma dúvida. Aquele slide que você compara, né, o método, a heurística com o método exato, você chegou a... Porque a heurística que você está usando é uma combinação de busca tabu com um benefit, né? Sim. Aí você chegou a comparar essa heurística que vocês fizeram com as duas heurísticas individualmente para o problema? Tipo, só com busca tabu, só com... Só com busca tabu, não. Mas só com Better Fit, sim, tendo em vista que o Better Fit ele era a primeira resposta que a gente obtinha. E a diferença ainda assim era pequena. Em alguns casos, por exemplo, esse aqui de 147, o de 212 e eu acho que esse de 179 foi uma diferença de 3 pallets a mais, né? Pelo Better Fit. E aí o busca tabu ele diminuiu mais 3, mais 2. Tá, então, mas porque assim, você está experimentando a combinação das duas. Sim.
Então, acho que seria interessante comparar se a combinação das duas realmente é vantajosa. Se eu aplicar só benefit, será que não seria o mesmo resultado? É isso que eu queria saber, né? Se benefit for mais ou menos o mesmo resultado, talvez não tenha sido tanta vantagem. Do ponto de vista científico, o trabalho é excelente. Realmente a curiosidade é muito válida, mas para a gente saber se realmente o método é válido, a gente precisaria comparar o resultado dessa combinação que vocês fizeram com só o benefit, por exemplo. Aí, melhorou muito o tempo, né? Ou diminuiu muito dos pallets. Aí, realmente, ela aperfeiçoou, né? Aí, por isso que eu fiquei curioso se vocês compararam ou não, né? A gente até pensou nisso daí, só que a gente fechou o escopo em 12 listas. E a nossa preocupação era, se eu variar em algum outro parâmetro, por exemplo, o trabalho ele tem lá o desvio padrão e a média adotada para o que é a lista pequena, média e grande. Certo. Então, só que a gente fez isso com base na realidade. Então, se alguém quiser pegar isso daí e replicar para outra situação, para outro tipo de média de desvio, teria outros valores e talvez outra distribuição. Como a gente só aplicou em 12 nessas condições, eu não sei se eu variasse, por exemplo, para 100 listas ou variasse a quantidade de itens, porque a gente fechou sempre em 300 itens. Então eu posso botar 500 itens, 1000 itens e aí variar. Talvez essa diferença fosse maior. Então, assim, pelo que a gente aplicou, a resposta foi essa. Então, talvez para esse escopo, sim. O benefit ele daria uma resposta. Ainda assim, o tempo diferencial não é tão grande. Em termos de pares, também deu parecido com essa final? Foi? Sim, né? Tá bom. Obrigado. Obrigado aos palestrantes e apresentação. O senhor Leonardo se encontra? Leonardo Guimarães, da Universidade Federal do Pará. Nós vamos aguardar 5 minutos para o encerramento da sessão, ver se o senhor Leonardo comparece. Em caso negativo, a gente dá novas diretivas. Alguém tem alguma pergunta para o primeiro autor que gostaria de fazer ainda? Gustavo Vieira. Alguém tem alguma pergunta para o senhor? Pois não, senhora. A senhora pode dizer seu nome, por favor? Eu sou Maria José, sou do IAV, eu trabalho em pesquisa operacional já há bastante tempo. Foi mais uma demanda para fazer essa definição de projetos, porque que eu fiquei pensando, por exemplo, se foi uma demanda, né, de fazer esse estudo sobre o portfólio de projetos, um resultado interessante seria, por exemplo, mostrar quais que são os critérios que chegaram naquela classificação daqueles projetos. Então, por exemplo, novos projetos poderiam estar olhando como que eu vou escrever o meu projeto de forma que eu pudesse estar alinhado com aqueles critérios que foram definidos, aqueles objetivos meios, objetivos fins do estudo que vocês fizeram. Então, mais nesse sentido, é mais uma curiosidade, se foi uma demanda ou se foi um estudo de caso que vocês resolveram fazer do VFT. Obrigado pela pergunta. Na realidade, meu trabalho ele foi motivado. Eu trabalhava antes de ir para o doutorado, eu trabalhava na seção de seleção de portfólio de projetos, que é no EMAE, é para projetos estratégicos da Força, né? Então lá a gente trabalha diariamente com esse tipo de tema, né? Para selecionar, existe lá um conjunto de subportfólios que nós tratamos diariamente também, e são demandas de toda a Força Aérea. Obviamente não todas as demandas nos níveis mais táticos, né? E operacionais, mas as demandas mais macro da força são trabalhadas lá, né? Então esse trabalho ele é para subsidiar essa seleção que é feita lá no EMAER, né? Então essa ideia é justamente para que a seleção de portfólio de projetos do EMAER ela tenha um conjunto estruturado com base nessa metodologia e a gente possa não só selecionar, mas indicar por que eles foram selecionados e inclusive eu consigo rastrear com os objetivos estratégicos que foram definidos pela Força Aérea, né? Então, que o meu trabalho, além dessa parte de rastreamento, tem a parte da seleção também e tem a inovação do algoritmo de seleção do portfólio, que aí já é uma parte mais hard, né? Que é a método mais multicritério. Mas o foco do nosso trabalho aqui no CIG foi mostrar essa parte qualitativa, que é você fazer a rastreabilidade dos objetivos estratégicos, depois validar com os stakeholders que estão ali ativos, né? E caracterizar dentro de cada sub-área que tem em cada subportfólio o que vai ser importante para selecionar um projeto ou não no subconjunto de projetos que vão ser adotados, né? Houve interesse da Força em investir, né, nesse estudo
Porque, como eu disse no início, a seleção de portfólios é uma problemática um pouquinho mais complicada do que simplesmente priorizar. Hoje, se você olhar a norma da FAB, que trata disso, ela é uma norma, eu até participei da elaboração dela, ela é uma norma que basicamente faz uma priorização, ela considera interdependências para tentar agrupar, de certa forma, na priorização, mas ela trata o problema que é de portfólio como um problema de priorização de projetos. Tá? Então ela prioriza, aí vê quanto recurso tem, quando é o corte. Na verdade, quando é o corte, ela não simplesmente não executa assim de forma direta. Né? Ela oferece alguns conjuntos de portfólios viáveis e a autoridade decide entre 2 ou 3. Tem lá na norma isso. Tá? Então, mas é basicamente priorização. E portfólio não é priorização. Portfólio é seleção de subconjunto, né? Eu sei que você conhece bem, mas é seleção de subconjuntos, né? E isso requer, então, um trabalho um pouco mais sofisticado, né? Então, a gente está tentando trabalhar aqui e apresentar uma solução para a força lá no escritório da EMAE. Né? Obrigado aos senhores. Mais uma vez, bem-vindos ao 25º Simpósio de Aplicações Operacionais. Esta sessão técnica está sendo encerrada. Para aqueles que estão acompanhando ao vivo, terão a apresentação agora gravada do palestrante. Definition of Graphic Signatures for Solid Surface Vibrations. Também no site está disponível na apresentação a possibilidade de fazer perguntas ao autor e os autores se comprometeram a respondê-las, tá ok? Agradeço a participação de todos. Na sequência, às 9 horas, seguimos com as próximas sessões técnicas. Bom dia, obrigado.